Gente, a minha cara aqui sem nenhum batonzinho, tem filtro, tem nada. Eu não gosto de usar filtro, eu gosto de fazer meus vídeos no meu natural. Agora eu tô passando aqui para contar uma história da minha vida. Gente, não é que eu queira passar da minha vida, meus problemas para você. Não é que eu queira falar da minha vida amorosa para vocês, homens. Mas eu vou falar um pouco da minha vida porque por ordem muito lá em cima, né? E a pedido, né? O patrão daí de dentro do pediu, eu tenho que falar. Acontece que se você tem a paciência de não sobe, espera ouvir a minha história. Não vou contar tudo, porque a minha história, se eu for contar, dá um livro. Mas acontece que eu casei com 15 anos, né? Aumentaram a minha idade para 16, mas eu casei com 15, né? No primeiro Maria, que primeiro ano não, foi no segundo mês do casamento, eu já levei uma pisa daquela parecida com a morte. O marido, ciúme, eu não saía para canto nenhum, não usava roupa assim, minha roupa era abaixo do joelho, mas levei uma pisa, qualquer ignorante, ele era muito ignorante, que Deus o tenha, né? Tá com 2 meses que morreu. Então, gente, aí nesse casamento eu sofri muito. O pessoal dizia assim, não sofreu nada, teve tantos filhos, teve prazer. Nunca no Brasil. Pegar filho não é ter prazer. Eu nunca tive um filho por prazer, nunca fui pra cama com prazer, nunca. Viu? Aí para começar, eu casei com ele porque a minha avó empurrou, né? Porque ela me criava, eu era muito danada, gostava muito de festa, pulava da rede de madrugada, passava num bequinho tão estreitinho que só dava para eu passar porque eu era bem magrinha. Ia pros forró. Minha avó acordava, me procurava na rede, quanto mais ela ficava louca, quando aparecesse esse sujeito. Ela fez tudo para casar eu com ele, né? Eu casei, né? Pois é, no segundo mês de casamento levei uma pisa. Maria, a comida quando não estava salgada estava insossa, eu nunca fazia nada que prestasse. Aí logo no primeiro mês, parecia que ele já levou o menino na ponta. No primeiro mês ficou logo um bucho. Aí foi sofrimento, viu, gente? Foi sofrimento. Quando foi assim, mais ou menos, teve uma vez que ele foi bater em mim, eu corri lá para minha mãe, ele pegou, deu nos pés da minha mãe, que eu chamo de mãe minha avó. Eu caí lá nos pés da minha mãe. Mas eu era muito danado, o que eu podia fazer com as minhas unhas, eu fazia, viu, gente? Toda a vida eu possuí unhas grandes, isso aqui era a minha arma. Toda a vida que brigava com ele lá em casa, eu não precisava puxar briga não, ele que puxava, viu? Eu juro. Igual o de ultimamente, que eu tinha, né? Eu não dizia nem que ele era feio não, mas ele começava a confusão, que da fé me esculhambava, eu não sou santa, né? Aí esse eu esculhambava. Pois é, aí vamos ter o primeiro menino. Eu já estava com 3 meses de bucho, 3 meses, 4 meses de casada, 3 de bucho. Ele me deu uma pisa tão grande, eu corri para casa da minha avó, que era quintal por quintal. Quando eu cheguei lá, ela disse assim, volte, que a cruz que Deus lhe deu, você vai ter que levar essa cruz pro resto da sua vida, este fardo. Que aqui não tem mais canto para você, não. Aí que eu chorei desesperada, voltei para casa, né? Também, a partir daquele dia, nunca mais a minha avó soube que eu apanhava. Viu? Às vezes chegava lá mandando ela botar metiolá, que também ela não me perguntava, eu não dizia, não contava mais a história. Sofri, meu pouco diabo amassou. Depois passou um bom tempo, viemos morar em outro bairro. Eu não vou entrar em detalhe não, mas eu vou dizer logo para vocês que ele gostou de uma amiga, uma pessoa que era muito amiga minha, andava dentro da minha casa, quando eu ia fazer aniversário, ela que fazia a decoração. Eu confiava muito nela, quando foi um dia a irmã dele me chamou para dizer, teve uma raiva com a dona, né? Me chamou para contar que ele estava tendo um caso com essa mulher. Eu fiquei louca, né? Aí, por causa dessa mulher, fui me embora do bairro, né? Eu ia matar ela, corria atrás dela com faca, invadia a casa dela e foi aquela coisa, fui embora. Aí, pronto, lá em Belém ele começou, né?
Meu compadre dizia, como se você quiser ver ele com uma mulher, vá às 5 horas da tarde que ele está na pracinha com a mulher de lá e para outro canto. Nunca chegou às 5 horas da tarde na minha casa, só chegava às 9 horas da noite, que ia namorar. Aí passou, né? Quando ia trabalhar, chegava meia-noite. Ali o dinheiro já tinha deixado pelos caminhos, pelos bar, pelos cabaré. Chegava sem nada, ainda era botando boneco. Né? Teve um dia que eu derrubei ele do batente da casa de Belém do Pará é alta, vocês sabem, né? Alta do chão. E foi cair lá embaixo da taquei uma garrafa de café nele. Porque além de eu estar com fome, meus filhos tudo com fome dentro de casa, esperando ele para jantar. Ele chegava meia-noite e bebo. Ainda bateu em mim. Pronto, essa é a parte mais pesada do casamento, que ainda tem mais, mas não vou contar não. Bom, passou. 25 anos, eu digo, eu vou te deixar, vou te largar, porque não aguento. Você não vai me deixar não. Quem é que vai lhe dar o cigarro? Quem é que vai lhe dar o cigarro? Quem é que vai lhe dar de comer? Eu deixo. Aí quando a minha mais nova, caçula, tinha 11 anos, os outros filhos já estavam de maior, e deixei. Então, foi um dia, minha filha teve um menino, eu fui lá visitar ela, que esse menino parece que já tem 31 anos. Aí eu fui visitar ela, na hora que eu cheguei lá, no caminho me derrubou da bicicleta, cheguei sangrando em casa. Quando chegou, aí pronto, visitei o menino, pouco tempo, fui pra cá, cheguei em casa, ele me deu uma pisa, por nada, gente, eu não fazia por merecer, eu não traía ele, eu não esculhambava, só boneco dele, viu? Aí chegou dentro de casa me esculhambando, tudo, ele nunca chamou meu nome, era de rapariga pra lá. Aí quando ele avançou em cima de mim, teve um filho que estava dentro de casa e tomou ardor por mim. Aí quando foi no outro dia, eu disse, quer saber de uma coisa? Eu vou me embora dessa casa, porque esse cara eu não vivo mais. Que depois pode acontecer até dele matar meu filho matar ele, vamos embora. No outro dia, que foi uma segunda-feira, ele não saiu de casa, com medo de eu sair. Já tu vai sair, tu não vai viver dentro de casa. Foi na terça-feira, foi trabalhar, era 7 de setembro. Aí quando ele foi trabalhar, eu peguei minhas coisas, ó, mais de 1.000. Fui-me embora para casa da minha mãe, ela chegou lá. Minha mãe, que era a mãe verdadeira, que eu nem tinha muito intimidade com ela não, mas fui. Ele ainda bateu lá, e daí ele me esculhambava e fazia aquele escândalo. De lá eu aluguei um quarto, ele ia para lá, tacava o chute na porta, procurando um homem. Cara, no dia que eu arranjar um homem, você vai achar ele em cima da cama, não é aí embaixo. Aí eu fui-me embora para o interior. Aí quando eu vim do interior, ele estava atrás de me matar. Fui passar um dia na casa de uma comadre minha, na Piedade, que ela me ajudou muito nessa época. Passei 2, 3 meses lá, ela me ajudou. Então, aí, mas para ele não voltei mais. Aí ele, quando foi um dia, eu morava no barraquinho na beira do rio, cheio d'água, água no joelho. Aí fui bater lá na minha casa e olha, falei com a mulher, você não tem uma casa? Tenho. Você pegue ele e leva para sua casa, que eu quero a minha casa de volta. Ainda tinha 2 rapazes dentro de casa, e uma menina de 11 anos, né? Ai, mas se eu fosse outra rapariga, eu não entregava. Se você fosse outra rapariga, você ia ser pior para você, saia. Dou prazo de 3 dias. Aí fui, né? 3 dias ela tinha saído, que levou ele. Fiquei morando. Aí pronto, ele deixa trabalhar. E mãe trabalhar. Aí fiquei com os 2 rapazes. Aí depois o rapaz arranjou mulher. Saiu, aí fiquei ainda com um neto que eu criava, outra menina que eu comecei a criar desde de uma semana, e depois, e essa de 11 anos, depois essa de 11 anos arrumou vagabundo, se perdeu, arrumou bucho, eu dispensei, perdoei, não meu filho, você está perdoado aqui, você não deve nada, sai da minha casa, eu não ia botar um ladrão dentro da minha casa, né? Aí fiquei, ela pegou, criei essa menina dela, criei botando na mão da minha filha mais velha, mas eu dava as coisas, mandava de tudo. Quando a menina ficou um pouquinho maior, ela me devolveu, eu fiquei. E trabalhando direto sem parar. Trabalhei em hospital, de acompanhante, trabalhei em bar, trabalhei em restaurante, casa de família foi que mais trabalhei, passava 5 anos no canto, 10 anos no outro, 15 no outro. E assim levei minha vida, né? E também nunca mais voltei para ele, né? Aí dos tempos pra cá, e sem arrumar, aí peguei um namoradozinho, né? Passei 15 anos com ele na casa dele ou na minha. Nunca disse nem que eu era feia, nunca me esculhambou, nunca me deu nem empurrão. Muito educado. O mal dele é porque tinha muita mulher, ia 2 vezes, 3 vezes na semana lá em casa, depois passou para ir de 15 dias, daí foi diminuindo.
Até que um dia ele chegou lá em casa, eu já estava criando um bocado de neto. Aí essa minha filha